Moço, será que você consegue dar uma olhadinha pra mim nesse smartwatch aqui, que eu comprei ali em cima? Você comprou ali em cima? Você não veio aqui essa semana, eu ensinei você a usar, mostrei o relógio, você falou que você ia comprar aqui comigo, agora você vem aqui e fala que você comprou ali em cima? Aquele em cima tá bem mais barato que o seu, né, moço? Só que ele não instala. Ah, entendi, ele não instala. E você quer que eu faça o quê? Ah, eu queria que você desse uma olhadinha pra mim. Ah, não, beleza. Show de bola, moça, muito bonito. O quê? Você não vai olhar pra mim? Mas já olhei, já abri, já vi, inclusive falei que é muito bonito, ó, celular top, tá olhado.